Aproveita que ainda não comecei a falar texto. Ou se quiser ir embora também, diz o Felipe aqui, que é uma boa oportunidade. Né? Diz a lenda aí que a água da igreja e o banheiro é a melhor água e o melhor banheiro que existe aí. Costuma aqui não tem muito isso não, mas a galera gosta muito de, no momento de uma palavra, e tomar uma água, diz que é porque a água é muito gostosa da igreja, e o banheiro também é muito confortável, então fica à vontade para ir. Eu tô meia boca, então se vocês reparar que eu dei uma fungada fora aqui, ou então tossi, vocês pode ficar tranquilo que é só uma gripezinha que começou e está indo embora. Tem uma palavra para compartilhar com vocês nessa noite. E é uma palavra que Deus colocou no meu coração. No mês passado, a gente estava lá em Araruama. Fomos assistir a reunião pela live lá com eles. E eu até compartilhei um pouquinho com eles lá antes de ir embora. E fala sobre ser criatura ou filho de Deus. E eu pude citar um pouquinho para eles lá e falei, essa vai ser a minha próxima oportunidade, vai ser a palavra que Deus está colocando no meu coração, que eu vou ministrar lá, mas já vou adiantar aqui um pouquinho para vocês, e conversei com eles um pouco lá, eu acredito que eles vão lembrar. Criatura ou filho de Deus? Quem aqui é criatura de Deus? Tá cedo para perguntar também quem aqui é filho de Deus? Tá cedo? Porque se eu perguntar quem é filho de Deus, eu tenho certeza que Leão está rindo ali, porque a última vez que eu fiz pergunta, o Tom estava aqui, falou, rapaz, não vou responder mais nada, não vou levantar mais a mão, vou ficar quieto. Mas quando a gente fala em ser filho de Deus, a gente prontamente já levanta a mão. E aí quando a gente pergunta por quem é que é criatura de Deus, as pessoas às vezes ficam meio receosas, né, criatura. Criatura é um nome meio... Mas não, somos todos criaturas de Deus. Não precisa ficar com medo de levantar a sua mão em responder que você é criatura de Deus. Mas ao longo dessa palavra a gente vai ver que entre as duas palavras aqui rola uma diferença. Amém? Abra comigo aí no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. E é uma palavra também que não tem nada de novo aqui, né? O Felipe já falou algumas vezes sobre isso. Mas, contudo, a gente precisa estar sempre antenado. Nem começa com tudo, eu falei com tudo aqui. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 ao 27. Então Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Gênesis no capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o ser humano se tornou um ser vivente. Então, como eu perguntei aqui
quem aqui é criatura do Senhor? Quem é criatura de Deus? Todos nós somos criaturas de Deus. Todos os seres humanos, de todas as épocas, de todas as regiões. Todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Amém? Salmos 145, 9. O Senhor é bom com todos, a sua compaixão alcança tudo o que Ele fez. Em uma outra versão aí você vai encontrar falando que o Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Então, dentro desses textos que eu li aqui para vocês, todos nós podemos ver que somos criatura de Deus. Deus criou todos os seres humanos. Ele é bondoso com toda a sua criação, como diz aqui em Salmos. E olha que interessante. Ser criatura é apenas existir pela criação divina. Só existimos por causa de toda a criação divina. Então, se vocês perceberem aqui, todos os textos que foram citados mostram que somos criatura de Deus. E ter sido criado por Deus só existe por causa da bondade dele. Ele quis nos criar. Criou os céus e a terra, tudo que nela há, foi pela bondade dele. Ele quis criar. Ser criatura não significa ser filho de Deus. Então lembra que eu falei que há uma diferençazinha aí? Todos nós fomos criados por Deus. Mas ser filho de Deus é outra história. Eu sei que tem uma expressão que é muito comum entre nós os seres humanos. A gente ouve muito aí, não tem como falar que eu não ouvi, que eu também sou filho de Deus, né? Não é assim a expressão? Hoje eu vou descansar porque eu também, sou filho de Deus, né? Hã? Ou então quando a pessoa resolve se mimar aí, poxa, eu sou filho de Deus, eu mereço. Mas será que realmente é filho de Deus ou é só uma expressão que o povo adotou aí e fala normalmente? Isso não é uma verdade. De acordo com o que a gente pode ler dentro da palavra de Deus, isso não é uma verdade. Então, pode tirar o cavalinho da chuva aí, esquecer essa ideia de que todas as pessoas são filhos de Deus. Pode tirar o cavalinho da chuva, que não é bem assim que funciona, não. E se isso fosse uma verdade, que todos nós são filhos de Deus, né? A Bíblia não diria em João 3,16 que Deus fez o quê? Deu o seu único filho. Então, estaria ao contrário ali, né? Talvez estaria ali, Deus deu um dos seus filhos. Não estaria primogênito? Não, mas ele deu o seu único filho. Não tinha outra pessoa ali na condição de filho. Ele deu o seu único, o seu primogênito. Mas eu tenho uma notícia boa.
que Jesus veio justamente para mudar essa condição. Tem um louvor que fala aí que muito bonito, né? Que eu era órfão, mas hoje eu sou filho. E é justamente por essa condição que Deus deu o seu único filho para morrer naquela cruz, para que um dia pudéssemos nos tornar filhos. Amém? A Adriele está me olhando ali, eu acho que ela está com medo de eu dar um piripaque aqui. Mas vai dar tudo certo. E como se tornar filho? A gente já viu que todos nós somos criaturas do Senhor. Só que temos condições para nos tornar filho. E como se tornar filho? A gente, no primeiro texto que eu li, lá em São João, no Evangelho de São João, no capítulo 1, 12, a gente consegue entender. Lá fala o seguinte: se alguém é tornado filho de Deus, né, significa que antes não éramos filhos de Deus. Até aqui está tudo certo, né? Não vão ter a síndrome de... Não posso nem falar, né? Começa com D, termina com A. Não vão ter essa síndrome, não. Que aqui está bem simples de entender. Se alguém é tornado filho de Deus, significa que antes não era filho de Deus. Está claro, né, para a gente? E se tornar filho a partir do momento em que recebe e crê no nome de Jesus. É o momento em que dentro do Evangelho de São João, que eu li com vocês aqui, no capítulo 1, versículo 12, a gente se torna filho a partir do momento que nós cremos... Oi? Desculpa. No Evangelho de João, né? Evangelho de São João. É São João, é... Vocês me perdoem. Ah, tá chegando, irmã. Misericórdia. Misericórdia. Então, a partir do momento que a gente recebe e crê no nome de Jesus. Quem aqui acredita que crê que Jesus é o nosso Salvador? Todo mundo, né? E quem aqui recebe o nome de Jesus como Salvador? Como nosso irmão mais velho? Amém. Todo mundo fala amém. E amém mesmo, graças a Deus que recebemos. Mas é onde a gente encontra muitas barreiras. Por que eu falo muitas barreiras? Porque quando a gente pergunta, se você sair por aí e fazer pergunta, você acredita em Deus, em toda a história da Bíblia, Jesus? É difícil você ver uma pessoa que fala que não acredita. Né? Você pode titularizar essa pessoa como ateu, que não acredita em nada disso. É difícil você ver. Contudo, ainda tem, mas é difícil. Mas aí quando você pergunta a essa pessoa assim, você aceita ela como seu Salvador para entrar, transformar a sua vida, mudar tudo? É todos que falam sim? Não é. As pessoas acreditam em toda a palavra, acreditam que Jesus Cristo veio para morrer na cruz por nós, mas aí quando você lança um convite, pergunta se ela quer o aceitar, fala que não está preparado, que ainda não está pronto, que, né, cheio de desculpa. Então a gente vê que existe
uma dificuldade. Existe ali uma barreira que impede essas pessoas de o aceitar. É como se você virasse para o Rodrigo, Deus me livre, mas virasse para o Rodrigo aqui e fala: Rodrigo, cara, você tem aí um dia de vida. E, cara, se você não mudar a situação, não aceitar Jesus, cara, vai ser complicado. O seu caminho, o caminho que você trilha hoje, isso vai te levar para o inferno. Você precisa aceitar Jesus, cara. Você precisa mudar de vida. E aí o Rodrigo entende isso que eu estou falando para ele. Ele sabe que tem um dia de vida, sabe que está indo para o inferno. E aí quando eu pergunto: e aí, Rodrigo? Vamos aceitar Jesus aí, cara? Mudar de vida? Aí o Rodrigo fica pensando: mas tem que mudar, tem que fazer aquilo, assim, assado. Aí você fica se perguntando: o cara sabe que tem pouco tempo, eu estou lançando convite para o cara, como assim o cara não aceita? Não é assim que funciona? Se você está achando que a gente tem muito tempo nessa terra, ainda talvez esteja enganado. Porque os sinais que vêm acontecendo, que vêm nos mostrando diante da Bíblia, eu acredito que está bem próximo. E aí você, como eu disse aqui, você explica toda a situação, lança o convite. O cara está pensando: não, ainda não posso. Aí você fica: mas como assim, gente? Está morrendo, não está indo morar com o Senhor. Como assim essa pessoa não quer? E se você sair aí fora, você vai ver que realmente é assim. Você lança, você prega a palavra, fala da Bíblia, fala que Jesus está voltando. Ela está entendendo aquilo ali que você está dizendo ali, mas quando você lança o convite, ela: agora não, deixar para depois. A gente precisa orar, querido. Buscar para que essas barreiras sejam quebradas, para que essas pessoas consigam enxergar que realmente Jesus é a única saída, é o único caminho que todos nós temos, para que conseguimos ganhar mais vidas para Jesus, para que nesse dia tenha uma quantidade enorme de muitos filhos. E a vontade de Deus para nós é essa, querido. Que sejamos todos filhos. Embora não é toda criatura que aceita essa condição de ser filho, essa é a vontade de Deus para nós. Que sejamos todos filhos, muitos filhos. Que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos
de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Dentro dessa palavra a gente está vendo aqui uma condição de nos tornar filho e crer e receber Jesus. Está falando aqui sobre a filiação espiritual que vem por meio da fé em Jesus. Ser filho de Deus envolve um novo nascimento. E este novo nascimento é a partir do momento em que recebemos, aceitamos a Jesus. Fala lá em João, no capítulo 3, versículo 3, que fala que o importante é nascer de novo, não é isso que está falando lá? Em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, para nos tornarmos filhos, é necessário nascer de novo. É necessário reconhecer que Ele é o nosso Salvador e a partir desse momento temos coisas a deixar de lado. Coisas que não agradam ao Senhor, que precisa ser deixado de lado. E a gente sabe que muitas mazelas, muitas coisas que a gente carrega, é necessário ser deixado de lado. E ainda assim, a gente às vezes ainda carrega algumas, não é assim? Mas a palavra de Deus está sendo clara para a gente, é necessário nascer de novo. E nós temos também alguns privilégios, não é verdade? Um desses privilégios é herdarmos as promessas do Senhor para as nossas vidas. Queridos, é cheio de promessa a palavra do Senhor. Quer uma promessa melhor de que Ele foi preparar um lugar para a gente morar juntinho? Quer uma promessa melhor que essa? Que Ele foi, mas deixou para a gente o Consolador, o Espírito Santo, e que Ele foi só preparar um lugar para a gente morar? Um lugar onde não vai ter tristeza. Um lugar onde você vai poder tirar muitas dúvidas. Quem não tem alguma coisinha para perguntar? Hã? Cheio de coisa para perguntar ao Senhor, e você vai poder estar ali, participar daquele lugar maravilhoso. Perguntar, ou abraçar, ou ver face a face. São promessas lindas, lindas, querido. Dentro desses privilégios também temos um relacionamento íntimo com o Pai. Como é bom. Como é bom você ter intimidade com o Pai. Poder entrar para o quarto, dentro da sua casa. Adriele pega aquele violão dela, velho, sem corda, e toca e canta que nem um passarinho.
É uma paz, é uma alegria, querido. Isso é um privilégio também. Privilégio de recebermos direção do Espírito Santo. Receber o perdão do Pai. Direito à vida eterna. A gente se preocupa tanto com essa vida aqui, nessa correria. Mas estamos falando de um privilégio de ter a vida eterna. Você já pensou nisso? Esses privilégios nós só vamos poder ter se reconhecermos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Às vezes a gente, como eu disse aqui no começo, a gente aceita, crê, aceita até que Ele é o nosso Senhor. Passamos a ser filhos, mas às vezes a gente enfraquece. Já está com essa condição de filho, mas aí quer deixar de lado essa... É assim que funciona? Já está na posição de filho, está tudo certo. É só continuar caminhando. Mas aí enfraquece. Não foi assim que aconteceu com o filho pródigo? Na parábola contada por Jesus. Ele estava ali, estava na condição de filho, tinha do bem e do melhor, estava super amparado. E ele quis fazer o quê? E aí depois que ele se arrependeu, ainda bem que ele se arrependeu, a história conta, ainda quis voltar para a condição de filho, e Deus fez o quê? O pai fez o quê? O recebeu. O que eu tenho para dizer nessa noite para você, querido, se por acaso você está distanciando dessa condição do filho, ainda há tempo de retornar. E o Senhor vai receber de braços abertos. E se por acaso você ainda não reconheceu Ele como Senhor, como dono, como Kyrios, né? Olha que palavra bonita. Ainda também há tempo de reconhecer e se tornar filho de Deus. Essa é a vontade dele, querido. E às vezes a gente acha que só porque aceitou uma vez, não, já aceitei, uma vez filho para sempre. Pensa dessa forma não, querido. Que para nós, cristãos, está dentro dessa condição de filho, tem uma mensagem também para a gente. É necessário ser filhos obedientes ao Senhor. É necessário ser filhos obedientes ao Senhor. É necessário ser filhos obedientes ao Senhor. Temos muito o que fazer, querido.
Deus, Ele conta comigo e com você. Muito serviço, muito trabalho a fazer. Só que às vezes a gente quer ser filho, mas não quer ser obediente. É assim que funciona? Estamos aqui de domingo a domingo. Vem para cá, olha, escuta o Felipe falar, escuta o David, escuta o Rodrigo, escuta o Alessandro. Perde um domingão aí, bom de dar um passeio aí. Tá aqui sentado numa cadeira dessa, ouvindo. Mas aí às vezes entra no ouvido e sai no outro. Para quê? Queridos, já que estamos vindo, estamos aqui ouvindo a palavra. Vamos praticar, querido. Vamos ser obedientes àquilo que a palavra de Deus manda a mim e manda a você fazer. Ao contrário disso, estamos perdendo tempo. Podia estar numa boa pizzaria comendo como é que é o nome lá da propaganda grátis? Podia estar lá na Delira, lá, ó. Comendo uma pizza, tomando uma Coca-Cola gelada. E eu vou te dizer outra coisa. Se você não está indo fazer isso, é porque talvez o Espírito Santo incomoda, não deixa você fazer isso. E aí talvez você veio para cá hoje, para os visitantes aí, é porque o Espírito Santo de Deus talvez queria que você ouvisse essa palavra. Já que você está aqui, seja praticante dessa palavra. A vontade de Deus é que todos nós sejamos filhos, eu disse aqui. Então vamos ser filhos obedientes. Levar a palavra. Anunciar o Evangelho. Ah, não tem tempo. Como não tem tempo? Eu saí um pouco com o Felipe aí na representação. Chega lá na loja da mulher. Está falando de Jesus. Você sai, vai para o seu serviço. Chega lá, você vai ter sim oportunidade para falar de Jesus. Na escola. Então seja obediente ao Senhor. Espalhe essa palavra, querido. Leve essa palavra. É um evangelho verdadeiro, não há outro evangelho, não há outra verdade a não ser essa verdade. Precisamos parar de perder tempo, querido. Primeira João, no capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Olha para isso. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Vê se temos uma saída. Não temos, filho. Não temos, não tem saída. O caminho é Jesus. Fora desse caminho, é morte, não tem vida.
Vamos espalhar esse caminho, essa verdade, essa vida. Grupo caseiro acontece toda quarta-feira, mas continuar indo só eu, a Adri, a nossa vizinha nova aqui agora. Daniel tá ali, Tamires. Aí vamos ficar só nós 4, só nós 5 ali. Falando da palavra, repetindo a palavra, aquilo que a gente já está ficando careca de saber. Tem que ter para mais pessoas, querido. Vamos trabalhar, mais pessoas precisam ouvir essa verdade. Mais pessoas precisam conhecer esse caminho da vida aqui, ó. A gente precisa sair do comodismo. Precisa sair da mesmice. Toda quarta a mesma coisa, todo domingo aqui a mesma coisa. E aí, vamos trabalhar? Se formos filhos obedientes ao Senhor, nós vamos trabalhar sem se cansar. Se formos verdadeiramente filhos obedientes ao Senhor, vamos entender que precisamos espalhar essa palavra. Quem aqui é filho do Senhor? Quem aqui é filho de Deus? Está rindo, Rodrigo? Precisamos ser filhos. Sair dessa condição de criatura. Ele criou todas as coisas, nos criou. Mas a gente não pode só se contentar em ser a criatura. Precisamos mais, precisamos ser filhos. Tem uma palavra bonita que o Felipe usa aqui, a Vanessa às vezes fala, ruiós. Precisamos ser, sim, filhos. Filhos maduros. Cheios de ousadia. Cheios de coragem. Com ânimo. Rob, eu não estou tendo esse ânimo não. Força. Cola com alguém que está animado aí, vamos embora. É isso que o Senhor quer de nós, querido. Essa é a vontade dele para nós. Sermos filhos semelhantes a Jesus. Parecido com o nosso irmão mais velho. Olha para a Bíblia, olha a passagem desse irmão mais velho nosso aqui nessa terra. Deveria ser da minha cor, de tanto caminhar para lá e para cá, sem se cansar. Deserto, cortando. Deveria ser do meu tom. Devemos ser parecidos com ele, querido. Todo momento, levar essa palavra. Convide pessoas. Apresente esse evangelho verdadeiro. É um evangelho de vida. É um evangelho que você vai em muitos lugares por aí, eles apresentam muita bênção, né?
o evangelho da prosperidade. Mas esse evangelho que eu estou falando aqui é prosperidade também, vida eterna. É esse evangelho que devemos proclamar, querido. É esse evangelho que devemos anunciar. Se você se encontra na situação de ser só criatura de Deus, nesta noite eu te convido a ser filho. Nessa noite eu te convido a mudar este quadro. E ser um filho semelhante a Jesus. Eu não quero ser massacrante. É uma palavra simples. Porém, se ela compreendida, e também praticada, ela é eficaz. Se você realmente entender que precisa sair da condição de criatura para a condição de filho, é uma mensagem importante para que você tenha vida e vida eterna com o Senhor. A gente pode... Cadê o David? A gente pode tocar aquela canção. Vanessa manda muito bem. Vem, Vanessa. Vem todo mundo. Uhum. Que essa não seja uma mensagem só para nós aqui, mas que seja para Aruama também, que seja lá para Niterói, todos aqueles que estão nos ouvindo aí através da internet. Esquece essa falsa, essa mentira de que todos são filhos de Deus. Para ser filho de Deus, precisamos reconhecer Ele como o Senhor das nossas vidas. Precisamos entender que só seremos filhos se o recebermos, se o aceitarmos como o Senhor da nossa vida. Amém? Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome,